Os vetores f1 e f2 e suas componentes formam um triângulo retângulo. Na primeira, pode-se usar as relações trigonométricas para realizar a decomposição vetorial. Considerando como positivos os sentidos para cima e para a direita, lembrando que na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno. O seno corresponde ao cateto oposto ao ângulo. A componente x da força F1, chamada de F1x, tem o sinal negativo porque aponta para a esquerda e corresponde ao módulo de F1, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o seno do ângulo, que é de 30 graus. O módulo é de 200 newtons, então a componente vale menos 100 newtons. A componente y está colada ao ângulo, portanto usa-se o cosseno, e ela tem sinal positivo porque aponta para cima. Portanto, f1y é igual ao módulo de f1, que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, a componente vale aproximadamente 173,2 newtons. Expressando f1 como um vetor cartesiano, tem-se o vetor f1 com a componente x chamada de f1x e o vetor unitário y, mais a componente y chamada de f1y e o vetor unitário j. Então, tem-se menos 100 newtons no eixo x e 173,2 newtons no eixo y. Para f2, o processo mais rápido é o de relação de triângulos, uma regra de 3. A componente y, com sinal negativo, porque aponta para baixo, menos f2y, está para o cateto que vale 5, que é o cateto vertical, assim como o módulo de f2, que vale 260 newtons, está para a hipotenusa do triângulo retângulo, que vale 13. Isolando f2y, tem-se que ela é igual ao negativo de 5 sobre 13 vezes o módulo de f2, e resulta em menos 100 newtons. A componente x está para o cateto que vale 12, que é o cateto horizontal, assim como o módulo está para a hipotenusa que vale 13. Então, f2x corresponde a 12 dividido por 13 vezes o módulo de f2, e que resulta em 240 newtons. Outra maneira de obter os valores é encontrar o ângulo entre a hipotenusa e o cateto horizontal, que vale 12, pela relação da tangente no triângulo retângulo. A tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que corresponde a 5 sobre 12. Portanto, θ é igual a tangente na menos 1 de 5 sobre 12, que resulta em aproximadamente 22,6199 graus. Realizando a decomposição vetorial, f2x é igual ao módulo de f2 vezes o cosseno do ângulo, porque a componente x está colada nele. E o resultado são os mesmos 240 newtons. A componente y tem sinal negativo e equivale ao módulo de f2 vezes o seno do ângulo, e que também resulta em menos 100 newtons. Expressando f2 como um vetor cartesiano, tem-se o vetor f2 com a componente x chamada de f2x
e o vetor unitário I, mais a componente y, chamada de F2y, e o vetor unitário j. Então, o vetor F2 é igual a 240 newtons, com o vetor unitário I, correspondendo ao eixo x, menos 100 newtons, com o vetor unitário j, correspondendo ao eixo y,